E aí, galerinha, beleza? Vamos agora falar de subespaços gerados, que é o próximo tópico do nosso curso de álgebra linear. Tá? A ideia é a seguinte: supõe que a gente tem um subconjunto S de um espaço vetorial, mas que o subconjunto S não é um subespaço, ele não é bem comportado com relação às operações. Como que a gente pode arrumar o conjunto S para ele virar um subespaço vetorial de V, de modo a cair de volta no contexto da álgebra linear? A gente tem que transformar ele num subespaço. Essa é a ideia. Tá? Mas como ele não é um subespaço, o que falta? Falta poder fazer somas e produtos dentro dele. Então, para arrumar o conjunto S, uma das opções é isso. A gente adiciona todas as somas e múltiplos e somas junto com múltiplos dos vetores de S dentro de S. Esse é um jeito. Um outro jeito é um pouco mais abstrato, mas a gente pode pensar, tá, vamos pegar, ao invés disso, o subespaço de V que mais se aproxima de S. Bem, tem o conjunto vazio, ou desculpa, o subespaço nulo, ele é muito pequeno, e o subespaço inteiro, o próprio V, ele é muito grande, né? Então, o que a gente pode tentar fazer é tomar o menor subespaço de V que contém S. É meio que ir fechando os subespaços ao redor de S e ver quão pequeno isso consegue ficar, quão próximo de S isso pode ser, tá? Então, primeiro vamos considerar essa primeira ideia, essa primeira opção de adicionar somas e múltiplos. Depois a gente vê essa ideia de tomar o menor subespaço e tenta comparar essas duas construções, ok? Então, o que a gente chama esse processo de tomar somas e múltiplos de vetores e combinar eles com essas operações? Isso é uma combinação linear. Então a definição é a seguinte: dada uma família finita de vetores, V1, V2 até Vn, a gente diz que uma combinação linear desses vetores é um vetor x, que é uma soma de múltiplos desses vetores. Ele é da forma x igual a alfa1 v1, alfa2 mais alfa2 v2, mais alfa3 v3, quantos vetores a gente tenha, onde os alfas são números escalares e os vetores v são dados. Esses escalares são chamados de coeficientes. Então, utilizando a notação de somatório, que certamente já existe a aulinha complementar para quem não conhece essa notação, seria assim, né? X é a soma dos vetores VIs multiplicados pelos escalares alfa i correspondente, e a gente soma esses produtos aqui, deixando o nosso índice correr de 1 até n, quando a gente tem n vetores. Ok? Então, um exemplinho em R3. Esse vetor 17 menos 4, 2, ele é uma combinação linear de outros dois vetores, 2, 1, menos 3 e 1, menos 2, 4. Por quê? Porque esse vetor 17 menos 4, 2, ele pode ser escrito como uma soma de múltiplos desses outros vetores aqui. A saber, qual soma? Essa aqui multiplica o primeiro vetor por 6, multiplica o segundo vetor por 5 e soma os resultados. Se você fizer essa continha, você vai obter exatamente esse vetor 17 menos 4, 2, ok? Tá, mas como que a gente sabe que esses escalares existem? Como que a gente achou os coeficientes? Para isso, para achar coeficientes, para saber quando existem coeficientes, a gente tem que resolver um sistema linear, certo? Que sistema linear a gente tem que resolver fica mais fácil de entender quando a gente vê um vetor que não é combinação linear dos dois. Considera os outros dois vetores iguais aos do slide anterior, 2, 1, menos 3, 1, menos 2, 4. Eu afirmo que esse outro vetor, 17 menos 4, 5, que é diferente do anterior, a última entrada é 5 e não 2, tá? Esse aqui não é combinação linear desses dois vetores.
O que significa dizer que algo não é combinação linear? Ele não satisfaz a propriedade que define combinação linear, ou seja, não existem coeficientes A1 e A2 que fazem essa igualdade valer. Por que não existem esses coeficientes? O que significaria essa igualdade aqui? Bem, comparando entrada a entrada, essa igualdade significaria que 17 é 2 vezes A1 mais A2. Eu só comparo as primeiras entradas. Ela também significaria que menos 4 é A1 vezes 1 mais A2 vezes menos 2. E também que 5 é A1 vezes menos 3 mais A2 vezes 4. Tá? Dois vetores são iguais em Rn, sem somente ser todas as coordenadas, todas as entradas são iguais. Tá? Mas isso aqui é um sisteminha. Caso eu quisesse achar os coeficientes A1 e A2 que descreveriam esse vetor como uma combinação linear desses dois, eu teria que resolver esse sistema, certo? Mas, usando geometria analítica, eliminação gaussiana, o que você queira, é fácil de verificar que esse sistema linear, na verdade, não tem solução. Ok? Então, esse método aqui, de comparar entrada a entrada dos vetores com o modo de escrever ele como uma combinação linear, é o que te permite determinar se um vetor é combinação linear de outros ou não. E também, resolvendo o sistema linear que a gente consegue, ele te dá os coeficientes, caso o vetor seja de fato uma combinação linear. Ok? E pode, como sempre, existir uma solução única para o sistema linear que você consegue, ou pode existir uma infinidade de soluções ou nenhuma solução. Nesse caso aqui, não existe nenhuma solução. Esse sistema é indeterminado. Tá. Então, essa era a ideia. Primeiro a gente combina todos os vetores do nosso conjunto ruim, que não é um subespaço vetorial. E a gente cria o conjunto que tem todas essas combinações. A gente chama isso aqui de span. O span de uma família de vetores V1, V2, etc. até Vn é o subconjunto, denotado por span dessa família, que consiste das combinações lineares dos elementos. Isso é um conjunto de vetores, é um subconjunto do nosso espaço vetorial ambiente. Mas geralmente, até para coleções infinitas de vetores, se S é um subconjunto qualquer de V, então o span de S consiste das combinações lineares dos elementos de S. Tá? A gente pega subcoleções finitas de S e cria combinações lineares delas. E uma convenção que a gente faz é que o span do conjunto vazio é o subespaço nulo. Tá? Por enquanto, vamos dizer que é só uma convenção e vamos motivar por que a gente faz ela mais para frente. Como span, por enquanto é só uma convenção. Depois a gente realmente motiva ela um pouco melhor. Da ideia era que fazendo essas combinações de somas e múltiplos a gente conseguiria um subespaço vetorial de V que aproxima o nosso conjunto inicial S. Então, tem que verificar isso, que é de fato um subespaço, né? Para a nossa construção ter dado certo. Como a gente faz isso? Vamos usar aquela propriedadezinha que um subconjunto não vazio é um subespaço sem somente ser para todos os dois vetores U e V, e para todo escalar lambda, U mais lambda vezes V pertence também ao conjunto. Então, o span ele é não vazio, tá? Tem que separar em casos. Se o conjunto S for não vazio, daí verifica que o conjunto S na verdade está contido no span. Vou deixar isso para vocês, tá? E se o conjunto S for vazio, o span é um subespaço nulo, é um subespaço vetorial
de qualquer jeito. Tá? Então a parte dele ser não vazio, deixa como exercício. E vamos verificar a propriedadezinha de U mais lambda V. Sejam U e V no span. O que isso significa? Que tanto U quanto V são combinações lineares de elementos de S. Então aqui eu escrevo U como uma soma de múltiplos de elementos de S. Do mesmo modo para V, uma soma de múltiplos de elementos de S. Eu posso estar somando os mesmos elementos de S, tanto para obter U quanto V, ou pode ser elementos diferentes, tanto faz. Tá? Aqui só reescrevendo somatórios usando reticências, para ficar um pouco mais claro, para quem não está acostumado com somatórios. Eu tenho agora que usar essa forma de U e V para mostrar que U mais lambda V está no span, que U mais lambda V é uma combinação linear. Então vamos lá. Expande U e V como combinações lineares de elementos de S. Simplesmente substituir as formulinhas para U e V como somatórios. E aqui eu tenho lambda vezes uma soma. Eu posso usar a distributividade do espaço vetorial V para reescrever isso aqui como uma soma de lambda vezes cada um dos termos. E daí eu associo o produto e reescrevo os novos termos dentro do somatório desse modo. Mas daí olha só, eu tenho vários múltiplos de elementos de S somados. E eu somo isso tudo com múltiplos de elementos de novo de S. Isso aqui é só uma soma bem grande de múltiplos de elementos de S. Então é uma combinação linear, ok? U mais lambda V é uma combinação linear de elementos de S, sempre que U e V U são e o lambda é um escalar. E daí conclui, sempre escreve a conclusão da tua demonstração. Portanto, U mais lambda V sempre pertence ao span, para todos os vetores U e V no span e para todos os escalar lambda, e isso prova que o span é de fato um subespaço vetorial. Tá? Esse era um dos teoreminhas na aula sobre subespaços. Tá, mas e para subconjuntos infinitos? O que significa fazer combinações lineares em subconjuntos infinitos? A gente soma uma quantidade infinita de termos? A resposta é não. A gente não sabe somar quantidades infinitas de vetores, nem de números, nem de nada nesse ponto, certo? Quem já viu séries em cálculo, quem sabe diga, mas existem jeitos de somar uma quantidade infinita de números, são as séries convergentes que você tenha visto. Só que a gente não faz isso aqui, tá? A gente não fala de convergência, a gente não vai lidar com limites, pelo menos nesse ponto. Somas precisam de um número finito de termos. Então, sempre que aparecer uma soma que é possivelmente infinita, que possivelmente tem uma quantidade infinita de termos, todos eles têm que ser zero, exceto uma quantidade finita. Tá? Aqui um exemplo. Se eu tenho a sequência A1, A2, A3, A4, A5, que vai A de infinito, tal que os três primeiros termos são 1 e todos os outros termos são 0. Então a ideia é que os zeros eles não estão fazendo nada nessa soma. E o que eu estou somando, na verdade, são só os termos não nulos. Como existe uma quantidade finita, eu sei fazer essa conta. Ok? Então, essa soma infinita, essa série infinita, na verdade ela é uma série finita, porque eu ignoro todos os zeros que aparecem, sobra somente uma quantidade finita de coisas não nulas, e isso eu posso calcular. E a gente usa a mesma convenção para vetores, ok? Se eu tenho uma combinação linear envolvendo uma quantidade possivelmente infinita de vetores, a gente sempre assume que somente uma quantidade finita deles não é zero. Tá? Quando eu escrevo um vetor V como uma soma de múltiplos de elementos de um conjunto S maiúsculo, eu sempre vou assumir que quase todos os escalares, ou seja, todos exceto uma quantidade finita, são diferentes de zero. Por quê?
porque daí esses vetores aqui eles vão ser não nulos somente quando os escalares são não nulos. Então essa soma na verdade vai ser finita. Tá? Então aqui é um pequeno abuso de notação, escrever uma soma infinita, mas sempre entende a gente está somando somente uma quantidade finita desses termos, do termo geral desse somatório. Por exemplo, no espaço das funções reais, o span da função constante 1, da função x, x², x ao cubo, são somas finitas de múltiplos de monômios, certo? Que é exatamente o espaço dos polinômios reais, ou das funções polinomiais reais. Ok? Eu não tenho uma série de potências, nada do tipo. Eu tenho somente uma soma finita de múltiplos de monômios, que é um polinômio de verdade. Tá, então vamos a essa formulinha aqui, que eu acabei de usar, que é escrever, né? Que o span de S consiste das combinações lineares com uma quantidade finita de elementos de S, certo? Múltiplos reais de elementos de S, eu somo eles. O que aconteceria se eu botasse o conjunto vazio nessa formulinha? Bem, por definição, né, ou nessa formulinha, o span do conjunto vazio seria a soma de múltiplos do conjunto de elementos do conjunto vazio, mas não existe nada, nenhum elemento no vazio. Então essa soma é vazia. E qual que é a convenção para a soma vazia? A soma vazia é o zero do tipo de objetos com o qual a gente está trabalhando, no caso o vetor zero. Então a única combinação linear dos elementos do conjunto vazio, de novo não existe nenhum, é o vetor zero. O vetor zero, ele é a combinação linear vazia. Essa é a convenção que a gente está fazendo. Ok? E de novo, isso até é bom para aquela ideia. A gente quer aproximar o conjunto dentro do span, do qual a gente está tomando span, por um espaço vetorial. E o conjunto vazio ele é o menor conjunto que existe. E o subespaço nulo ele é o menor subespaço que existe. Tá? Ele tem o mínimo de elementos possível para ser um subespaço. Ele tem só o zero. Então, se a gente for naquela outra direção, de tentar achar um espaço pequeno que contém S. Certo? Já descrevemos, o span é uma coisa que funciona bem, mas se a gente tentasse fazer isso mais abstratamente, como que a gente faria? Pega S, de novo um subconjunto mal comportado, possivelmente, de um espaço vetorial V. A gente chama do subespaço gerado por S a intersecção de todos os subespaços de V que contém S. Simbolicamente, o subespaço gerado é denotado com essas chavezinhas aqui. Ele é a intersecção de todos os subespaços de V que contém S. Então, será que ele realmente aproxima o conjunto S? Vamos lá. Primeiro, nota que o subespaço gerado ele é um subespaço. Por quê? Porque ele é uma intersecção de subespaços. Portanto, é um subespaço. A gente já viu esse teorema que foi provado para uma quantidade finita de subespaços, mas ele também vale, mesma demonstração, essencialmente para quantidades infinitas de subespaços. Essa intersecção pode envolver uma quantidade infinita de termos, mas sendo uma intersecção de subespaços, é um subespaço também. Depois, o subespaço gerado contém o nosso conjunto inicial S. Por quê? Porque eu faço intersecção de várias coisas que contêm o S. Como o S está dentro de cada um desses termos da intersecção, o S vai estar dentro dessa intersecção inteira também. Então ele é um subespaço, ele contém o S e ele está contido em qualquer subespaço que contém S. Por quê? Porque uma intersecção é sempre menor do que cada um dos seus termos, de cada um dos termos que está sendo intersectado. Um espaço que está contido
que um subespaço de V que contém S, ele é um dos termos considerados nessa intersecção, portanto ele contém subespaço gerado. Então, abstratamente, ele é o menor subespaço de V que contém S. Mas essa descrição abstrata aqui ela não é útil, ela não nos dá quem são os elementos do subespaço gerado. E o teorema que a gente vai provar agora é que o span e o subespaço gerado, eles coincidem. Tá? Então, por um lado, o span tem uma descrição legal de seus elementos, como combinações lineares de elementos de S, e o subespaço gerado ele tem propriedades formais legais, ele é de fato o menor subespaço que contém S. Então, uma igualdade de conjuntos se prova mostrando que um conjunto está contido no outro e vice-versa, que o outro está contido no um. Tá? Vamos provar que o span está contido no subespaço gerado. Por definição, subespaço gerado é essa intersecção de todos os subespaços de V que contém S. Como que eu mostro que um certo conjunto está contido numa intersecção de conjuntos? Eu tenho que mostrar que esse conjunto, que é para ser menor, ele está contido em cada termo da intersecção. Então, seja W um dos termos, W um subespaço de V que contém S. Vamos mostrar que o span está contido em W. Para mostrar que um conjunto está contido no outro, tem que mostrar que todos os seus elementos estão contidos no outro conjunto. Então pega um elemento no span, ou seja, uma combinação linear de elementos de S. Como que a gente verifica que esse elemento X está em W? Ora, de novo, X é uma combinação linear de elementos de S. Mas o S, conjunto S, está contido em W, por hipótese. Ou seja, cada um desses vetores S1, S2, Sn está contido em W. A gente tem múltiplos desses vetores. Como W é um subespaço, múltiplos de elementos de W também estão em W. Então, lambda 1, S1, lambda 2, S2, lambda J, SJ, estão todos em W. E aqui eu tenho uma soma de elementos de W, de novo, sendo um subespaço. Essa soma vai cair em W. Ok? O que eu quero dizer é que subespaços vetoriais eles são fechados por combinações lineares. Tá? E isso mostra daí que o span está contido em W sempre que W seja um subespaço vetorial de V que contém S. Exatamente como a gente queria mostrar. Então, o nosso faltou um span, devia ser span aqui, não somente S, mas o span de S ele está dentro de cada um dos termos dessa intersecção, portanto ele está dentro dessa intersecção grandona aqui, que é o subespaço gerado. Tá. E como que eu mostro agora que o subespaço gerado está dentro do span? Olha só, a gente já viu que o subespaço gerado ele é o menor subespaço de V que contém S. Se a gente mostrar que esse aqui é um subespaço de V que contém S, então o subespaço gerado vai ser menor do que ele. Né? Essa é a propriedade abstrata do subespaço gerado. A gente já viu que o span é um subespaço de V. Isso já foi mostrado no outro teoreminha. Agora, o span contém S? Ora, cada elemento de S é uma combinação linear de elementos de S, a saber, cada vetor Szinho é simplesmente 1 vezes o Szinho. Eu faço uma soma de um elemento que eu estou multiplicando por 1. É uma combinação linear trivial, né? Portanto, o span de S é um subespaço de V que contém o S. E sendo o espaço gerado o menor deles, segue que o subespaço gerado está dentro do span.
Então a gente mostrou as duas inclusões de conjunto. Span contido no subespaço gerado e subespaço gerado contido no span. Portanto, os dois conjuntos são iguais e prova o teorema. A gente tem a propriedade abstrata interessante do subespaço gerado e uma determinação simples e prática dos seus elementos. Ok? Então, sempre que um certo subespaço ele é o subespaço gerado por S, a gente diz que o subespaço ele é gerado pelo conjunto S, ou equivalentemente que o conjunto S gera o subespaço W, ok? A gente vai usar essas variações da palavra gerar e gerador e etc. A gente diz que o subconjunto S também é gerador para o espaço W, caso isso aqui aconteça, ok? Então, vamos verificar algumas coisinhas. Agora a gente sabe que span e subespaços gerados são a mesma coisa, tá? Então, algumas propriedades da operação de gerar subespaço. Se o conjunto S está contido no conjunto T, então o subespaço gerado por S é o span, é o conjunto das combinações lineares de elementos de S, mais, sendo elementos de S também elementos de T, ele vai estar contido no conjunto das combinações lineares de elementos de T, no span de T, que é o subespaço gerado por T. Ok? Então, se um conjunto é menor do que outro, o subespaço gerado pelo um é menor do que o subespaço gerado pelo outro. Tá? E vamos só relembrar agora o que era a soma. Vamos tentar comparar subespaços gerados com união de conjuntos e soma de subespaços. Então, relembra da aula passada que a soma de dois subespaços é o menor subespaço que contém ambos. Ou seja, a soma de U com W contém U, contém W. E, além disso, se eu tenho outros subespaços U1 e U2 que estão contidos em W, então W contém a soma. Tá? Lembra dessa propriedadezinha. Soma de subespaços é o menor subespaço que contém ambos. E com isso a gente vai conseguir provar que essa operação de gerar subespaços, ela realmente dá uma associação mais sólida entre união de conjuntos e soma de subespaços. O subespaço gerado por uma união é a soma dos respectivos subespaços gerados. O que fortalece aquela nossa analogia entre operações com conjuntos e em espaços vetoriais, que diz que a soma é mais ou menos a união. A gente tem até uma formulinha que mais ou menos associa essas duas operações. Tá? Ok. Vamos primeiro mostrar que o conjunto da esquerda está contido no conjunto da direita. Bem, para fazer isso, o que a gente pode fazer? Isso aqui é um subespaço. Se a gente mostrar que ele contém a união B, então vai ser um subespaço de V que contém a união B. E, portanto, vai conter o subespaço gerado. Certo? Porque o subespaço gerado é o menor subespaço que contém a união B. Então vamos tentar mostrar isso. Olha só, o conjunto A está contido no seu espaço gerado e esse espaço gerado está contido na soma dele com qualquer um outro, em particular com o subespaço gerado por B. Certo? Por outro lado, o conjunto B
está contido no espaço gerado pelo próprio B, e esse subespaço está contido na soma do espaço gerado por A com ele próprio. Então, cada um desses conjuntos está contido nesse subespaço aqui. E, portanto, a união dos dois está contido nesse subespaço. Então, eu achei um subespaço vetorial que contém a união B, portanto, ele contém subespaço gerado por esse mesmo conjunto. Tá? Então, aqui eu estou usando as propriedades abstratas de somas e de subespaços gerados. Principalmente essa propriedadezinha aqui, a segunda. Foi a propriedade principal, né? Que eu estou usando aqui e aqui. E agora, a condição inversa. Como que eu mostro que isso aqui contém a soma? Bem, se eu mostrar que esse subespaço contém cada um desses aqui, então ele vai conter a soma, que é o menor subespaço que contém cada um dos termos. Tá? Então, por um lado, o conjunto A está contido na união de A com B. E quando eu gero subespaços, essa inclusão de conjuntos é preservada. Do mesmo jeito, B está contido na união de A com B. E, portanto, o espaço gerado por B está contido no subespaço gerado por A união B. Então, eu tenho um subespaço que contém outros dois, logo ele contém a soma. E acabou, né? Mostramos que esse conjunto está contido nesse. E no slide anterior a gente mostrou a inclusão reversa, portanto, esses dois conjuntos são iguais. Legal, olha só, a gente tem uma tabelinha já, que é a nossa tabela da analogia entre conceitos de teoria de conjuntos e de espaços vetoriais. Tá? Os análogos de subconjuntos arbitrários de um espaço vetorial são os subespaços vetoriais. A intersecção de conjuntos ela já se preserva bem com relação às propriedades de subespaço. Portanto, o análogo da intersecção de conjuntos é a própria intersecção de subespaços. A operação análoga à união de conjuntos é a soma de subespaços. Eu tenho que arrumar aqui também, não é a intersecção. O análogo da união é a soma. E agora a gente até teve mais um resultadinho que realmente mostra que essa analogia é bem boa. Qual que é o análogo do conjunto vazio, do menor conjunto que tem? É o menor espaço vetorial que tem, é o espaço nulo, certo? Qual que é a analogia da noção de disjunção? O análogo da noção de disjunção de conjuntos são conjuntos que não se relacionam. O análogo são subespaços independentes, são espaços que não se relacionam também. A intersecção de dois conjuntos disjuntos é o conjunto trivial, o conjunto vazio. Então, e para subespaços serem independentes, a intersecção deles tem que ser trivial também, tem que ser o espaço nulo, que é o menor de todos. Nas próximas aulas, a gente vai tentar procurar uma noção de tamanho de espaço vetorial. O tamanho de um conjunto é o número de elementos. E a pergunta é, qual que é o análogo do número de elementos para espaços vetoriais? Né? Será que dá de comparar tamanho de espaços vetoriais? E a resposta é que sim. Esse é o conceito de dimensão de um espaço vetorial. Dá uma ideia do tamanho, da complexidade dele. O que vai completar a nossa tabelinha de analogia, certo? Mas isso é tópico para aula que vem, para a semana que vem. Tá? Até mais, boa noite, bom dia, dependendo do horário que seja aí com vocês.